Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre os radicais. E aí, para que a gente possa entender como que funciona todas as operações, todas as transformações em relação a esses radicais, nós temos que conhecer os seus elementos, onde eles são o índice, no caso aqui o índice da raiz do radical, o radicando, que é a base na verdade, e nós temos o resultado de tudo isso, onde eu vou chamar de R, que equivale à raiz desse radicando. O que é a raiz desse radicando? É o valor que, repetido tantas vezes quantas forem o índice, volta ao seu resultado para o radicando, tá bom? Mas, para que isso aqui de repente exista, eu dependo de algumas condições que são, primeiro, o nosso radicando, obrigatoriamente, ele tem que ser um valor maior do que zero e, logicamente, positivo. Nós não temos como determinar a raiz de um radicando se ele for, no caso, um valor negativo, tá bom? Agora, vamos supor que o radicando seja igual a zero. Independente do seu índice, o resultado sempre será zero, beleza? Próxima informação, o nosso índice obrigatoriamente tem que pertencer aos números naturais. Só que esse conjunto naturais, reparem que ele está com asterisco em sua composição. Isso quer dizer que o número zero ele não faz parte desse conjunto. O que isso quer dizer então? Quer dizer que ele só aceita números naturais equivalentes a 1 para cima ou do 1 em direção aos positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá? Próxima. A raiz ela sempre será maior ou igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos como determinar ou como achar, de repente, como resultado, uma raiz negativa independente dos elementos que formem esse radical. Eu tenho um índice, por exemplo, par ou ímpar, ou de repente o radicando ele vai ser sempre positivo, tá? Mas, independente de como esteja formada ou como esteja composta esse radical, o seu resultado, a sua raiz, ela sempre será positiva ou igual a zero. E também nós temos o seguinte, tudo isso aqui é verdade quando a nossa raiz elevada ao índice me der como resultado o nosso radicando. Vamos ver como é que funciona aqui no exemplo, olha só. Eu tenho a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque se eu pegar esse 2, no caso aqui, repeti-lo 3 vezes e multiplicar todas elas, esse resultado será igual a 8, que no caso é o nosso radicando, tá? Então vamos lá. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. E aí, essa informação, ela bate aqui com a condição que nós demos para que o radical exista. Ou seja, a raiz elevada ao índice tem que ser igual ao nosso radicando. Então, R elevado a N é igual a B, de acordo com os elementos que eu coloquei aqui para vocês, tá? No início da nossa aula, perfeito? Então, sempre será dessa maneira. Para que nós possamos achar a raiz de um radicando qualquer, de uma base qualquer, eu tenho que pensar em um número que, repetido tantas vezes quantas forem o seu valor numérico do índice, e multiplicar todas elas, dê como resultado o nosso radicando. De novo aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque o 2 repetido 3 vezes... Opa, por que 3 vezes? Porque o índice é 3. Então, você sempre tem que pensar em um número que, repetido uma quantidade de vezes igual a índice, e multiplicadas todas elas, o nosso resultado volta para o radicando, que no caso aqui é igual a 8. Beleza? Ok. Nós temos algumas condições também para verificarmos aqui as raízes. Reparem, eu coloquei aqui como exemplo para você raiz quadrada de 36. Quando o índice for igual a 2, não tem necessidade de ser escrito. Ou seja, quando você tiver uma raiz quadrada, embora seja raiz quadrada, saiba que nós temos aqui o índice 2. Só que o índice igual a 2 não tem a necessidade de ser escrito. Quando você não coloca índice, nós já sabemos que se trata de uma raiz quadrada. Outra, não existe radical com índice igual a 1. O que isso quer dizer?
esse índice aqui da raiz, ele vai ter um valor mínimo igual a 2. Por quê? Porque se de repente o índice for igual a 1, na verdade ele representa uma raiz quadrada exata. Sendo raiz quadrada, ou na verdade qualquer raiz exata, tá? Sendo uma raiz exata, esse símbolo do radical ele desaparece. Como assim? Repare aqui comigo. A raiz quadrada de 36 equivale à raiz quadrada de 6 vezes 6, tá certo? E 6 vezes 6 é a mesma coisa do que 6 elevado ao quadrado. Pela regra das potências com expoente fracionário, o que acontece? Eu posso pegar essa base, que na verdade aqui pra gente é o radicando, e o nosso expoente vai ser o expoente do radicando dividido pelo índice da raiz. O que acontece então? Acontece que nós temos aqui uma divisão de 2 por 2, onde, se você preferir, você pode simplificar, no caso, essa fração, toda ela por 2. E aí nós teremos, olha lá, 6 elevado a 1 sobre 1. Isso quer dizer que, devido a aparecer o 1 aqui embaixo, o índice valeria 1. Só que 1 dividido por 1 é igual a 1, onde 6 elevado a 1 é igual a 6. Com tudo isso aqui, o que eu estou te mostrando? Eu estou te mostrando que, de repente, esse índice do radicando, da raiz, aliás, que antes era 2, passou a se transformar a 1, em 1, aliás. Só que toda vez que o índice for igual a 1, na verdade, nós estamos trabalhando com o resultado exato da raiz, do radical, tá? E, sendo o resultado exato, esse símbolo do radical ele deixa de existir. Por esse motivo, nós não temos o radical com índice igual a 1, tá? Pois, se o índice for igual a 1, não tem necessidade de aparecer aqui, no caso, este nosso símbolo. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós vimos as ideias básicas dos radicais, tá? Os elementos que formam o radical, como que a gente faz para calcular, de repente, a raiz de um radicando de acordo com o índice da raiz, e nós vimos também as condições necessárias para que tudo isso aqui seja verdade ou, de repente, seja possível de ser resolvido. Além disso, te mostrei também 2 outras propriedades bem importantes em relação aos radicais que no futuro próximo podem te ajudar bastante. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!